Nesse processo de plantação, conhecimento, você deve colocar à disposição do seu ministério algumas ferramentas importantes para que a plantação tenha sucesso. Quais são as áreas ou ferramentas que você não abre mão num processo de plantação? Excelente. Eu acho que a área da comunicação, passando aí pela pregação e pelo ensino, isso é muito importante. Você tem que ter alguém que esteja preparado para responder os questionamentos. Então, ele precisa ter profundidade no seu ensino e ele precisa conseguir fazer isso de maneira efetiva. Então, ele precisa ter uma boa comunicação do conteúdo que ele tem. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto tem a ver com uma gestão da dinâmica do dia a dia para processos e para a vida. Ainda que o cara tenha dificuldade um pouco com a disciplina pessoal, ele precisa trabalhar isso, porque, como eu disse, por ser sempre algo proativo e não reativo, se você não tiver essa disciplina, você vai ter problemas. Eu estou aí há muito tempo, além de estar envolvido com a plantação de igreja, envolvido com o mentoreamento de plantadores de igreja. E tem uma coisa que às vezes eu percebo com alguns plantadores que têm certa dificuldade na sua disciplina pessoal, e eu sempre dou uma tarefa para eles. Eu digo assim, a partir de agora, todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã, eu quero a agenda da sua semana no meu e-mail. Manhã, tarde, noite, de agora até o próximo domingo, o que você vai fazer? Se a sexta-noite você vai levar a esposa no cinema, ou quarta-tarde você vai jogar futebol com seu filho, não importa, não estou julgando o que você vai fazer. Eu quero que você apresente tudo, que você pare e você planeje a sua agenda, o que você vai fazer em cada período do dia. E então os plantadores começam a me mandar e assim, sinceramente, sabe quantas vezes eu abri o e-mail? Nunca, não estou interessado no que ele fazer. A questão não é ficar ali vendo com o que ele está gastando tempo. A questão é fazer com que ele entenda que ele precisa ter uma dinâmica de disciplina, do que ele vai fazer, de preparar isso. Então, essa questão de planejamento, de preparo, de disciplina, se você não treina, né, quase que adestra o plantador a fazer isso, ele vai ter problemas, porque ele vai se perder ali no tempo e no espaço e ele não vai fazer. A gente tem uma tendência de fazer aquilo que a gente quer fazer, não aquilo que a gente precisa fazer. Então, isso é fundamental. Então, quando você lida dessa maneira, quando você prepara o plantador nesse sentido, é muito importante. Então, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de gestão, a gente está falando de fazer com que ele entenda a importância de discipulado, de estar com pessoas, de preparar pessoas, de amadurecer pessoas, porque um dos grandes pontos é a multiplicação dessa visão e da formação de liderança. Uma igreja só vai estar efetivamente plantada quando ela puder ter liderança para isso. Aquela visão só vai estar estabelecida quando tiver uma liderança forte. Então, essa intencionalidade em estar com pessoas e preparar pessoas. Então, essa parte da comunicação, da profundidade teológica, conectada com uma profunda compreensão do discipulado, e uma dinâmica de gestão do tempo, da vida, disciplina pessoal. Acho que são 3 aspectos para começar pensando especificamente no plantador, que são muito importantes. Para isso, eu acho, então, que o elemento fundamental é que ele tenha alguém que o ajude nisso. Então, o papel de um mentor, de alguém que ele vai prestar contas, né? Isso é muito importante, porque ele acaba trazendo um pouquinho disso, alguém que vai questioná-lo, como é que está isso, né? Se o cara é o cara que ele tem muita profundidade aqui, ele tem boa gestão do tempo, mas ele não se envolve com pessoas, precisa alguém cutucá-lo e dizer, cara, você precisa estar com gente, você precisa preparar pessoas. Se o cara gosta de estar com pessoas, mas ele não tem gestão do tempo, ele não vai fazer o que ele tem que fazer, então você precisa impulsionar o cara a pensar nisso. Então, eu diria que esses são 3 aspectos muito importantes, e sempre tendo alguém, né, que apoie. Legal, e você fazendo isso no início, você alinha a expectativa, ajuda o cara a ter uma boa gestão, não só de si, mas da comunidade. Claro. Né? E também você tem a capacidade de corrigir erros antes que aquilo se torne um vício, né? Porque
Com o passar dos anos, aquilo vai sendo incorporado na vida e se torna muito mais difícil de você tirar dele. Você né? antecipa, né? Inclusive algumas coisas, alguns problemas para a vida da igreja, né? Porque se você, nessas áreas, você tem algumas falhas e você vai percebendo, você não deixa isso caminhar, essa comunidade caminhar com, né, essas áreas falhas, né? Muito pelo contrário, ela já vai se desenvolvendo com certa solidez, né? Aí...